Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da invasão que a Rússia sofreu e por que ela não está revidando, pessoal. O que está acontecendo lá? Vamos falar um pouco sobre a Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, mais um pouquinho sobre a prisão do CEO do Telegram, dentre outros assuntos, mas vamos começar falando aqui do grande crash, que na minha opinião já está com a data marcada, só nós, os pequenos ou os sardinhas, como se diz, é que não sabemos, porque aqueles que estão lá em cima, na minha opinião, na minha visão, já marcaram o dia e o horário em que o grande crash vai acontecer. Só que, também, segundo uma mera opinião minha, eles ainda não o fizeram porque há uma eleição nos Estados Unidos que eles não podem perder de maneira nenhuma. Eles quem? Aqueles que controlam esse sistema de coisas que nós estamos vivenciando. Então, como tudo aqui é apenas a minha opinião, eu não estou fazendo indicação de compra, venda, manutenção de ativos ou qualquer tipo de investimento. Jim Rogers, que é um grande investidor, muito conhecido por vários acertos que ele fez, ele diz algo com o qual eu concordo, e vocês que me acompanham há um tempinho já sabem, que eu já falei outras vezes, que a América já deveria ter tido um problema há muito tempo. Ele disse que a próxima quebra do mercado será a pior. Também concordo com isso. O que está segurando o grande crash? Na minha opinião, ainda unicamente, ou principalmente, para não dizer que é unicamente, principalmente a eleição norte-americana. O mercado de ações mostrou um forte impulso ascendente em 2024, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite registrando ganhos de 2 dígitos no acumulado do ano. Até a Bolsa Brasileira, pessoal, nos últimos dias, aí, nas últimas semana e pouco, só sobe, está todo mundo contente. E ontem ela começou a dar uma fraquejadinha, mas as pessoas estão empolgadas, como que se o valor dos ativos delas fossem parar literalmente na lua. Elas pensam o seguinte: poxa, se agora até que está bom com os juros altos, imagine quando o juro cair. Mas aí é que as pessoas se enganam, porque quando os juros caem, historicamente, quando há um período pré-crise, o que nós vemos na sequência, poucos meses depois, muitas vezes, é o grande crash com vários circuit break. O que seria isso, para quem não investe? É quando as pessoas vendem os seus ativos, suas ações, etc., com tanta velocidade que o preço chega a cair exorbitantemente, às vezes 10%, já dá o circuit breaker, às vezes um pouco mais. Aí o que é o circuit breaker? Eles impedem as pessoas de comprar e vender por um determinado período para tentar acalmar os ânimos das pessoas para que elas repensem e não vendam suas ações com tanto afoito, né? De forma tão afoita, aliás. E aí, quando eles religam, então, eles esperam que as pessoas negociem com menos emoção. Mas, normalmente, nos pré-crash, isso não adianta. Elas voltam a vender com tudo, e aí há outro circuit breaker e outro, quando vê, o valor das ações está lá no fundo do poço. E quem ficou esperando que as pessoas agissem com menos emoção, acabou que perdeu mais do que qualquer um, né? Esperou, segurou as ações e se lascou. Isso quando acontece, né? Vai acontecer? Não sei, na minha opinião, sim, e não demora. Ele diz o seguinte: os Estados Unidos não tiveram problemas desde 2008 e 2009. Esse é o mais longo período na história americana. A América e, portanto, o mundo já deveria ter tido um problema há muito tempo. Por que a América e, portanto, o mundo? Porque quem está segurando a economia mundial é, mais uma vez, os Estados Unidos. Se a Bolsa Americana quebrar, se a economia americana quebrar, o resto do mundo vai junto, né? O Brasil agora deu uma respiradinha, a Bolsa Brasileira, mas penso eu que o que está acontecendo possa ser talvez uma distribuição. Será que estou certo? Não sei. Com uma previsão tão sombria, reavaliar a alocação de ativos pode estar na vanguarda da mente do investidor. Tenho muito dinheiro, disse ele. A razão pela qual tenho muito dinheiro é porque espero que a próxima liquidação será a pior da minha vida, porque a dívida aumentou muito em todos os lugares. O que ele está dizendo é que, não só ele, né? O pessoal da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ele também botou bastante dinheiro em caixa, andou vendendo bastante coisa. Estão esperando a quebra do mercado para eles irem lá e comprar ações na Bacia das Almas, baratinho, né? Rogers
sabe uma coisa ou duas sobre navegar em tempos turbulentos. Ele foi cofundador do Quantum Fund com George Soros em 1973, bem no meio do mercado de baixa devastador. Daquele momento até 1980, o portfólio retornou 4.200%. Imagine você pegar o seu dinheiro e multiplicar ele 4.200% em meros 7 anos. Enquanto o S&P 500 subiu apenas 47%. Então ele sabe do que ele está falando. E é mais ou menos aquilo que eu venho dizendo há um tempinho. E esse tipo de gente aqui é que tem o controle da situação, porque eles têm verdadeiramente grandes quantidades de dinheiro. Vocês viram o que aconteceu com o Bitcoin agora? De uma hora para outra, parece que uma centena de milhões de dólares em Bitcoin foi jogado, ou bilhões, eu nem sei, foi tanto Bitcoin aí que jogou a cotação de novo para baixo. O pessoal, quando começa a se animar, leva uma cacetada. Então, outra matéria dizendo a mesma coisa. Não, o mundo não está caminhando para uma nova Guerra Fria, está mais próximo do colapso da ordem mundial da década de 1930. Que é o quê? A década que implantou o Welfare State, que é o estado do bem-estar social. O que é isso? É o estado que criou as aposentadorias, pensões, bolsas de tudo quanto é tipo, financiamento barato. Para quê? Para que o dinheiro fosse jogado na mão dos povos, para que eles não se revoltassem no pós-grande crise de 1928. Então eles estão dizendo que haverá um colapso dessa ordem mundial criada lá na década de 30. E realmente, o sistema de aposentadoria praticamente já não se sustenta porque os países estão altamente endividados. As pessoas querem todo tipo de benefício que o Estado pode fornecer, o Estado vai lá, se endivida até não poder mais, e aí não pode pagar nem a dívida e nem o aposento. Daí, no final das contas, quem é que tem mais força? Uma quantidade de milhões esparsos de aposentados ou um pequeno grupo de grandes trilionários ou bilionários? A resposta é óbvia, né? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem vai receber vão ser os credores da dívida, primeiro do que os outros. A última década e meia viu uma agitação em todo o mundo. A crise financeira de 2008 e suas consequências, o flagelo de 2020, isso aqui, pessoal, na minha opinião, foi o primeiro empurrão para que o mundo ficasse nessa beira do abismo, porque senão iria demorar muito para chegar no ponto em que nós estamos. Então, o período de lockdown, aqueles fechamentos todos, a economia, a gente vê depois, empurrou o mundo para a beira do precipício econômico. Graças aos idiotas que apoiaram a política do fique em casa, nós estamos hoje a um fio de uma destruição econômica sem precedentes na história mundial, pelo menos desde que nós conhecemos a história, né? O mundo ele repete essas coisas, mas dentro do período em que nós temos memória vai ser o pior de todos, na minha opinião. E aí aconteceram conflitos no Sudão, no Oriente Médio, Ucrânia e outros lugares, e deixaram incerteza residual. Somado a isso, há uma rivalidade tensa e crescente entre os Estados Unidos e seus supostos oponentes, particularmente a China. E mais do que isso, eu diria que o principal problema gerador dessa crise é o fato de que dentro dos Estados Unidos, dentro do Ocidente, não há mais espaço para quem pensa diferente. O status quo, o chamado Estado profundo, não aceita que um adversário estilo Trump, por exemplo, tome o poder. Eles não aceitam, simplesmente não e pronto. Então, há um esfacelamento do Estado democrático, como se diz, né? Há uma reinterpretação do que seja isso, onde a democracia é aquilo que as classes dominantes impõem. Em resposta a estes tempos chocantes, os comentadores têm frequentemente recorrido à analogia fácil da era pós-45 para explicar a geopolítica. O mundo está, dizem-nos repetidamente, a entrar numa nova Guerra Fria. De uma certa maneira é isso também, mas não é só isso. Nós estamos diante de grandes problemas, todos eles acumulados ao mesmo tempo. Será o maior crash de todos os tempos. Essa questão do flagelo, que ninguém sabe exatamente de onde vem, se isso é natural ou artificial, porque as pessoas já não confiam mais em muita coisa. Tem a crise econômica, tem a questão da quarta revolução industrial, que a inteligência artificial vai desempregar um monte de gente,
Então tem a questão do medo de uma terceira guerra mundial, que seja de nível nuclear, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu citei só algumas, que não dá para saber o que vai ser o fator principal ou qual deles vai desencadear. Mas que vem algo grande, isso não há dúvidas. E aí alguém perguntou, mas Jason, se a coisa está tão ruim, por que você vai e faz um passeio na Alemanha? O mundo não está para acabar? Não, o mundo não está para acabar. O que está para acabar é o mundo como nós o conhecemos. E é justamente por isso que você tem que pegar e aproveitar. Tem gente que diz assim, você tem que guardar dinheiro em Bitcoin, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Pessoal, nada do que nós investimos é seguro, absolutamente nada. Tudo é fugaz. É como disse o Messias, ele disse, não acumuleis tesouros na terra onde o ladrão rouba e a traça corrói, a ferrugem corrói. Né? Então, lógico, a gente que pensa no futuro acaba acumulando, é mais um pouco de falta de fé do que outra coisa, né? Mas eu não condeno, eu sou também de pensar no futuro. Só que, se você não pensa no presente, ou 80%, 90% da sua vida no presente, você não vive. E aí olha só como é que é a vida, né? Como é que é a política. Mais de 200 políticos do Partido Republicano assinam carta em apoio à candidata democrata Kamala Harris. Né? Para vocês verem como o Trump realmente estava certo quando ele acusava aquela família Bush, o Dick Cheney, quem mais? Aquela turma lá do... me falta o nome agora, mas são tantos os rhinos, né, que eles chamam de republicano apenas no nome, que foram todos defenestrados, perderam poder dentro do Partido Republicano e que ainda estão lá dentro tentando sabotar aquele que quebrou a estratégia das tesouras. O Trump não é santo, o Trump não vai levar o mundo à salvação, não espere uma salvação a partir dele, mas que ele quebrou o esquema que estava instalado, quebrou, né? Ou pelo menos está enfraquecendo isso aí. E a ala republicana é contra o candidato Trump e afirma que o novo mandato dele enfraqueceria as instituições. Por quê? Porque essas instituições servem a eles e não mais ao interesse do povo, segundo a minha opinião. E as eleições nos Estados Unidos serão em novembro. Então, por que eles estão segurando a coisa? O grande crash? Porque eles não podem deixar o Trump vencer. Agora, depois que ele vencer, o Trump mesmo já disse que será a pior crise econômica de todos os tempos. E a Rússia alertou os Estados Unidos de que a Terceira Guerra Mundial não afetaria apenas a Europa. Estão brincando com fogo. Claro que não. É óbvio que se a Rússia for afetada, ela vai atacar diretamente quem é o principal adversário dela, que é os Estados Unidos. E aí, na minha opinião, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela e tutti quanti, como se diz, né, todos eles vão agir ao mesmo tempo. Chanceler russo afirmou que o Ocidente está buscando uma escalada na guerra da Ucrânia. Zelensky quer autorização de aliados para usar armas estrangeiras contra a Rússia. Eles estão a fim mesmo de levar tudo às últimas consequências. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Ocidente está brincando com fogo a buscar escalada. Em um recado dos Estados Unidos, o chanceler afirmou que uma terceira guerra mundial não afetaria somente a Europa. Eu tenho muitos elogios a fazer aos países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, aí que eu visitei recentemente. O pessoal lá no canal Casando Verbo ficou enciumado, né, porque eu elogiei muito a Alemanha, e tem que elogiar porque tem muita coisa boa. Mas no caso de uma terceira guerra mundial, eu gostaria de estar bem longe da Alemanha. E aqui no Brasil, talvez seja um dos lugares mais seguros do mundo, justamente porque aqui a bagunça, a corrupção, a loucura é tão grande que ninguém se interessa em guerrear conosco, porque nós já somos um povo dominado, um povo escravo. Qualquer um que vencer sabe que o Brasil vai ser o serviçal submisso que sempre foi, né? Então eles não precisam gastar nem 10 gramas de pólvora conosco. Agora, Ucrânia e Ocidente, segundo essa matéria aqui do Responsible Statecraft, diz que Ucrânia e Ocidente estão cruzando linhas vermelhas. Mas por que a Rússia não está reagindo? Na minha opinião, é porque Putin espera que Trump coloque um freio em tudo que está acontecendo. Alguns dizem que Trump é até mesmo uma espécie de proxy de Putin, né? Já acusaram, inclusive, ele disso.
há pessoas na própria direita aqui no Brasil que acusam ele disso. E eles dizem o seguinte: os ases de Putin, países não ocidentais não aliados com os Estados Unidos, também o estão impedindo de aumentar a aposta. Por quê? Porque ele tem países aqui aliados, tem pessoas aliadas dele aqui no Ocidente. Então ele espera que essas pessoas façam com que o Ocidente recue, porque é melhor para todo mundo que a guerra não aconteça, né? Então ele espera que essas pessoas tomem o poder aqui para que a guerra não aconteça. O mundo da espionagem da Guerra Fria foi descrito pelo ex-chefe da contra-inteligência da CIA, James. Eu falo da Terceira Guerra, né? Porque uma guerra já está em curso. Então, o mundo da espionagem foi descrito pelo ex-chefe da contra-inteligência da CIA como um deserto de espelhos, uma dessas raras expressões que capturam seu assunto tão lindamente que exigem pouca elaboração. A natureza selvagem dos espelhos é, em si, uma apropriação literária bastante brilhante do poema Gerontion. Um retrato assustadoramente agourento da abjeção do entre-guerras que cativou uma geração de europeus. É igual aquela Spy versus Spy, né? Vocês já viram aqueles dois bonequinhos, Spy versus Spy, onde um é preto e outro é branco? Isso é o espelho que eles querem dizer, né? Um lado sempre vê o outro como o mal, quando na verdade ambos são a mesma coisa, né? E como a gente, principalmente lá na comunidade fechada, explica para vocês qual é a crença que por trás deles os dirige, né? A gente costuma usar a expressão de magos negros contra magos brancos, porque ao final das contas, no fim de tudo isso, o que move essas pessoas aí é uma fé que inconfessável, na verdade. Eles jamais vão dizer o que eles sempre foram, né? Não só eles, como as gerações anteriores, que é um criptopaganismo da pior espécie, isso que eles seguem, ambos os lados. E para finalizar o vídeo, Emirados Árabes Unidos pedem à França serviços consulares urgentes ao cidadão preso Durov, do Telegram. Pavel Durov, nascido na Rússia, é residente nos Emirados Árabes Unidos desde 2017 e cidadão do Estado do Golfo desde 2021. Isso aqui, pessoal, foi a ousadia das ousadias, o absurdo dos absurdos, né? Um país como a França, que se diz defensor da liberdade, igualdade e fraternidade, que nós sabemos que são princípios contraditórios entre si, porque se há liberdade, não pode ter igualdade, né? Porque se eu sou livre para trabalhar e o outro é livre para não trabalhar, como é que haverá igualdade entre o que trabalha e o que não trabalha? Ou há liberdade ou há igualdade, uma coisa ou outra. Se tiram a nossa liberdade, eles podem igualar todo mundo por baixo. Se nos dão liberdade, as pessoas serão desiguais porque terão comportamentos desiguais. Mas, né, não basta ter hipocrisia apenas no lema, no tema deles, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, mas também nas ações, né? Então, liberdade como se eles vão lá e prendem alguém que quer dar liberdade de expressão, e uma liberdade, penso eu, até que às vezes um pouco exagerada. Porque no Telegram realmente acontece muita coisa ali que não deveria. Mas, se há liberdade, é liberdade, né? Então, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos pediu à França que forneça urgentemente serviços consulares ao seu cidadão Pavel Durov, CEO da plataforma Telegram, que está atualmente sob custódia em Paris. Em um comunicado, o Ministério disse que enviou um pedido ao governo da República Francesa para que ele forneça todos os serviços consulares necessários de forma urgente. Vamos ver até onde vai essa novela da prisão dele, depois de viajar do Azerbaijão, onde ele se encontrou supostamente com Putin, né, o que o Kremlin teria negado, né, e que está sendo usado aí como argumento também. Vamos ver como isso repercute nos Estados Unidos. O fundador do Rumble, o CEO do Rumble, que é norte-americano, fugiu da Europa, caiu fora e disse: aqui eu não fico mais. Não dá mais para confiar. E como é que fica o Elon Musk, né? Será que ele vai ter coragem de pisar na França? Enfim, vamos ver como é que vai acabar esse embate de titãs. A velha ordem política contra a tecnocracia que vem aí. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.